Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Tem um recadinho ainda para as mulheres. Sábado, dia 8, nós temos a nossa rede de mulheres aqui no templo. Nossa rede presencial. E começamos ontem a campanha de oração dos 7 dias de oração. Das 18 às 17 horas. Amém? Para todos. A campanha de oração é para todos. Eu lembrei E tem a campanha de oração dos homens, né, bispo? Amém. O título da nossa mensagem é Aprenda a Depender de Deus. Aprender a depender de Deus, amados, é viver pela fé. O texto base está em Lucas 15, do 11 ao 13. Que é a passagem do filho pródigo. Eu particularmente amo essa passagem, Deus fala muito. Quando o Ariel entrou na adolescência, o Senhor me deu um estudo, o que faltou na casa do filho pródigo, que não pode faltar na sua. E é uma passagem que tem várias lições para as nossas vidas. Lucas 15, do 11 ao 13. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Tem uma versão que fala que ele gastou tudo de maneira desordenada. E todos nós, principalmente quando nós chegamos naquela fase dos 18 anos, nós queremos a nossa independência, nós queremos sair da casa dos nossos pais, constituir nossa família, ter a nossa vida. E muitas vezes, uma independência que não esteja na vontade de Deus, que não esteja na dependência de Deus, ela se torna desordeira. E nesse anseio de termos essa independência, nós acabamos não dando ouvidos à voz de Deus, à voz dos nossos pais. Eu lembro que, quando eu completei 18 anos, eu queria fazer o teste, eu queria entrar para a Polícia Militar. E fui sozinha, só com meu irmão morava lá, e fui morar com ele um tempo. E a esposa dele, toda a família evangélica, da pastora Márcia, e morava com eles, então respirava, né? Ouvia a palavra manhã, meio-dia, tarde. Mas o anseio da independência, de querer a independência, de ter uma profissão, eu não dava ouvidos à voz de Deus. Passei em quase todos os testes, chegou no último, era reprovada. Aí fui reprovada umas 3 vezes, perguntei à psicóloga por quê. Ela falou porque eu acertei todas e não podia, mas Deus sabe todas as coisas. E nessa época, eu ouvi pela primeira vez a palavra do Senhor sobre o filho pródigo. Eu fui visitar uma igreja, eu estava com acho que uns 19 anos, mas Deus ele é tão misericordioso, naquele dia eu não dei ouvido à voz do Senhor. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aquela palavra que ele naquele dia tocou muito ao meu coração, assim como muitas vezes nós que estamos aqui, quem está em casa, às vezes a palavra toca no coração e Deus dá o livre-arbítrio ao homem de escolha, de decisão. E naquele tempo eu não decidi, mas Deus foi misericordioso e me deu uma nova chance alguns anos depois. E nesse tempo que nós estamos de imaturidade, que nós estamos buscando a nossa independência, só que no mundo espiritual, na nossa vida espiritual é totalmente diferente. Quando nós amadurecemos, quando nós temos a maturidade de dependermos de Deus, unicamente e exclusivamente de Deus, nós buscamos verdadeiramente a dependência dEle em todas as situações, em todas as áreas das nossas vidas.
E a dependência de Deus nos torna mais próximos de Deus. Deus, Ele nos vê como filho, Ele me vê como filho, Ele vê você como filho. E Ele quer que, como os filhos, nós nos achegamos a Ele. Que nós possamos brincar com Ele, que nós possamos conversar com Ele, que nós possamos, em todo tempo, em todo momento, termos a direção do Senhor, a dependência dEle. Assim como uma criança, que ela depende do seu pai em todo tempo. E o Senhor, Ele quer de nós, nessa maturidade, que dependamos dEle em tudo. E que reconhecemos, que nós possamos reconhecer em nós a nossa insignificância. Porque sem Deus nós somos insignificativos. Nós não temos significância alguma. Muitas vezes, amada, a tristeza, a angústia, as frustrações, as circunstâncias negativas nos impedem de ver quem realmente somos, verdadeiramente em Deus. E nas lutas diárias, no tempo, nas dificuldades, né, nós começamos o culto, o bispo falando sobre Hebreus, sobre pela fé. E viver pela fé é isso, é depender de Deus em todas as circunstâncias. Muitas vezes nós temos uma promessa de Deus e achamos que o nosso tempo é o tempo de Deus, e não é. Nós temos visto aqui como o tempo nosso não é o tempo de Deus. Certa vez eu li, foi esses dias que eu estava preparando uma aula sobre as borboletas, que Deus, Ele é brincalhão, pois criou borboletas e mariposas com asas tão lindas, mas só os outros conseguem ver, exceto elas. Elas voam, se movimentam, mas não conseguem contemplar a beleza que existe nelas. Borboletas e mariposas são frágeis, delicadas, mas voam com propósito. Elas não são mero enfeites de um jardim. Elas são belezas do jardim do Criador. Eu amo borboletas. E ano retrasado, 2019, eu tive a oportunidade de levar os meus alunos para conhecer o borboletário. Fiquei mais encantada do que eles, né? E as borboletas, elas lindas, eu ficava encantada. Os meninos nem prestavam muita atenção, porque queriam correr. E eu encantada ali olhando. Né? Tem aquelas borboletas que elas têm cores, que elas têm uma vida mais. E tem aquelas outras mais acinzentadas. Né? Mas elas fazem parte do jardim do Criador. E como o processo da borboleta, a metamorfose da borboleta, trazendo para nós, né, de como nós precisamos realmente dependermos de Deus em todas as situações. Muitas vezes o dia ele começa acinzentado, sem muitas expectativas, né? Vivemos um ano aí, o ano passado, de muito aprendizado. Eu particularmente vivi um ano de aprendizado, ainda estou vivendo. Todos os dias Deus tem me ensinado. E nesse tempo de aprendizado, é onde nós buscamos a depender exclusivamente de Deus. Muitas vezes, amados, nós damos mais importância a um diagnóstico médico do que as promessas de Deus para as nossas vidas. Nós nos importamos mais com aquilo que o médico está dizendo do que aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo. Muitas vezes nós nos desanimamos por uma situação que acontece e deixamos de crer naquilo que a palavra do Senhor tem nos dito, tem nos falado nesses últimos dias. E depender de Deus, aprender a viver nessa dependência de Deus, é confiarmos totalmente nele, porque por ele e para ele são todas as coisas. E muitas vezes, queridos, não é porque coisas belas acontecem sempre, mas existem momentos difíceis, existem situações que muitas vezes nós fazemos planos, mas quem executa é o Senhor. E isso não sai do jeito que nós queremos. E aí nós começamos a buscar. Aí vem a instabilidade. Será o porquê das situações? Independente, né, como a gente mesmo fala lá, como Abacuque diz, né, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento na vide, mas todavia, em toda situação, nós nos alegraremos no Senhor. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas.
E enquanto, querido, nós nos julgarmos suficiente, capaz de que com as nossas forças nós conseguimos algo, que com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento nós vamos conseguir alguma coisa, Deus, Ele não vai agir, porque Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Ele quer que sejamos totalmente dependentes dEle. E viver na dependência de Deus é independente de circunstâncias. Se dependesse dos irmãos de José, ele estaria morto. Se dependesse da mulher de Potifar, José estaria sujo. Se dependesse de Potifar, ele estaria preso. Se dependesse do copeiro, José tinha sido esquecido lá na prisão. Mas José dependia de Deus. E ele o fez crescer na terra de sua aflição. Gênesis 41, 52. Portanto, querido, nós precisamos nos libertar do orgulho que nos cerca, de querer dar um jeitinho para resolver todas as coisas, libertar dos elogios, da aprovação alheia. Nós precisamos nos libertar das críticas que não acrescentam e agregam na nossa caminhada, e não agrega nada em nossa caminhada. Precisamos nos libertar do erro do passado e reconhecer que Deus, Ele é um Pai eterno, amoroso. O filho pródigo, ele resolveu querer a sua independência, ter a sua independência. E ali ele chama o pai e ele pede para o pai que dê a parte dele. E ele foi gastar a sua independência, ele foi buscar a sua independência. Só que ele fez de maneira desordeira, de uma maneira onde ele gastou tudo que tinha. Ele foi ali e desperdiçou tudo. Ele desejou se alimentar com a comida dos porcos da casa do pai dele e não teve. E ele volta, ele se arrepende, ele pensa. Ele pensa ali aonde ele caiu, aonde ele falhou, e ele deixa o seu orgulho, deixa a sua independência, entre aspas, e volta para a casa do seu pai. E seu pai, quando o avista de longe, chama, faz uma festa, porque o pai, ele quer que o filho retorne para o seu lar, retorne para a sua casa. Assim somos nós quando saímos à presença de Deus. Assim somos nós quando queremos ter a nossa independência longe da vontade de Deus. Assim somos nós quando queremos crescer longe de Deus. E aí, o que o filho pródigo faz ali? Ele retorna à casa do pai, ele pede perdão ao pai. Ele diz para o pai: pequei contra os céus e perante a ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. E pede ao pai que o trate como um dos seus... E o pai faz o quê? Ele pede ao pai que trate como um de seus funcionários. E o pai faz uma festa. Porque a festa, amados, quando o pecador se arrepende, a festa no céu, quando você ouve a palavra do Senhor e se arrepende, há uma festa no céu, há uma festa na casa do Pai, quando o seu filho volta. Dependa de Deus, cumpra o seu propósito, faça o que Ele te comissionou e agrade o coração dEle. E isto será suficiente. Mesmo em meio às suas batalhas, em meio às suas dores, mesmo em meio a tantas dificuldades, siga o seu propósito. Não olhe pelo cenário que te cerca, mas voa como uma borboleta. Não desista de quem você é, do que você foi chamado para ser. E não esqueça, mesmo quando estiver triste, ferida ou ferido, quando você estiver lá, lembre-se nunca de abandonar o Senhor, porque Ele quer que você seja dependente dEle. A sua fragilidade te leva próximo a Deus. A sua fragilidade em depender dEle. O Senhor, Ele nos quer como aquele filho que chega para o seu colo. Quem muitas vezes já chegou para pedir um colo de Deus? De deitar, de pousar a sua cabeça e falar: Senhor, eu quero o teu colo, eu preciso do seu colo. Quantas vezes você chegou para pedir um abraço do Senhor? Ou até mesmo para sorrir, para brincar. Porque, amados,
Aqui nós somos passageiros, somos peregrinos nessa terra. Nós temos vivido nesses últimos dias com tantos fatos, com tantos acontecimentos, de que cada vez mais a nossa morada ela não é aqui, ela é eterna. Quantos desejam, ansiosos, para morar na eternidade? Eu desejo, ansiosa, morar na eternidade com o Pai. E se nós não desfrutarmos do Senhor aqui, como eu vou desfrutar da eternidade? Como é que eu vou brincar em meio às borboletas, em meio ao jardim do Criador? Se eu não me achegar à presença do Senhor e ser totalmente dependente dEle. Em sermos dependentes do Pai. Então, queridos, se desejamos deixar que os chiqueiros do pecado, de uma vida mundana, de uma vida de pecado, nos deixem, nós precisamos largar a nossa independência e vivermos independente do Pai. Precisamos nos achegar a Jesus e ir até Jesus, confessar os nossos pecados, confessar as nossas falhas, confessar os nossos erros. E o Senhor, Ele é misericordioso e bom para nos perdoar, nos limpar e nos lavar de todo pecado. Todos os dias. Quando eu tinha 19 anos, eu não aceitei o Senhor quando eu ouvi a ministração. Mas o Senhor me deu uma oportunidade, anos depois, de servir ao Senhor. Mas hoje pode ser o seu último dia de se achegar ao Pai, de se arrepender do seu pecado, de depender do Senhor. Eu tive uma oportunidade, mas talvez poderia não ter tido uma oportunidade naquela época, mas o Senhor é misericordioso. Por isso que eu gosto de trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ontem eu lia uma reportagem da irmã de Ayrton Senna, Viviane Senna. Ela disse que naquela manhã, do dia 1º de maio, que eu esqueci o ano, de 94, obrigada. Ele fez uma oração ao Senhor. Ele disse para o Senhor que queria ouvir a voz do Senhor. E ela relata que perguntou a ele falando com ela, né? O que o Senhor disse para ele. E o Senhor falou para ele, hoje você vai me conhecer. E foi o dia que ele veio a óbito, né? Naquele acidente. E muitas vezes, querido, o Senhor, como o bispo sempre tem falado aqui, o tempo de Deus não é o nosso. E não há mais tempo de perdermos nosso tempo brincando com o pecado. Brincando de ser independente, de deixar Deus para a última hora, para o último tempo. Chegou o tempo de vivermos na dependência do Senhor, para desfrutarmos de uma eternidade de misericórdia, de uma eternidade de novas vestes, de uma eternidade que o Senhor, como pai, aquele pai do filho pródigo, ele hoje te espera de braços abertos. Ele te espera que você tome uma decisão. O Senhor, Ele nos deu os livre-arbítrio de decidirmos se queremos continuar com Ele ou se queremos viver numa vida de pecado. Se você quer continuar brincando no jardim do Senhor ou se você quer dar lugar a uma vida pecaminosa. Então, que você possa refletir nessa palavra, que a dependência de cada um de nós, ela vem de Deus e viver pela fé é depender de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor me deu a oportunidade, Senhor, de ouvir a Sua voz e ser dependente de Ti em todos os momentos, em cada situação, Pai. Obrigada, Deus, que Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus, ó Deus querido, que nos quer, ó Deus, como crianças, Senhor, brincando contigo. Ó Pai, exalando o Teu bom perfume. Senhor, que o Senhor nos abrace nessa manhã, que possamos nos achegar a Ti, ó Deus querido, tirando todo egoísmo, tirando, ó Deus querido, toda independência.